Graças ao bom Deus, nós somos uma casa destinada ao louvor do seu santo nome, erigida para isso, que é um templo dedicado a Ele. Graças a Ele, nós nessa pátria chamada Brasil temos o privilégio, o livre acesso de cultuá-lo assim. Como é bom a gente louvar a Deus, não é? Como é bom a gente poder louvar a este Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Efésios. Como hoje é dia dos pais, Deus trouxe ao meu coração uma palavra um tanto diferente, não é? Mas não muito. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, versos 3 até verso 14. Gostaria que você ouvisse essa leitura e acompanhasse essa leitura aí. Se você está perto de alguém que de repente não tem uma Bíblia, chame ele para ler juntinho aí de você, para que todos possamos acompanhar esta leitura. E diz assim a Escritura: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Que Deus possa nos abençoar. Meus irmãos, esta é uma palavra que é rica em muitos aspectos, uma teologia riquíssima, mas hoje eu quero fazer algo aqui distinto. Não explorar todos os recursos nesse sentido desse texto, mas explorar um tema desse texto, que é reconhecendo a Deus. Todos os homens um dia haverão de prostrar-se diante do Altíssimo. Diz a Escritura que todo olho verá e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Muitos nesses tempos, ou nos dias de hoje, têm negligenciado a mensagem da pregação, a mensagem das boas novas que tem sido anunciada nos quatro cantos da terra, de muitas maneiras. Deus, desde os tempos antigos, tem falado, tem demonstrado a sua graça através de sua revelação, e em Cristo Jesus mostrou-nos quão grande é o seu amor, pelo fato que, como a Bíblia assim registra, Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvá-lo, diz João, capítulo 3, mas também enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Todavia, há milhares que têm negligenciado
a graça do Senhor não tem dado ouvidos à sua palavra, à sua voz. Eu queria explorar 3 aspectos da divindade nesse texto, que é mostrar o reconhecimento que nós temos que ter de Deus como Senhor soberano, como Pai e Redentor, e como guia e instrutor das nossas vidas. Dessa forma, nós vamos ver esses 3 aspectos nesse texto e algumas outras passagens, escrituras, que vão nos mostrar, vão nos ensinar, vão nos fazer lembrar dessa verdade sobre a qual a nossa fé e a nossa vida não apenas está, mas deve de fato estar absoluta e firmemente de pé. Ou seja, é em Cristo, como a Bíblia registra, Ele é a rocha, a pedra principal que está fundada a nossa vida. É nele que nós temos a nossa vida redimida, reconciliada com o Pai. Ele é o caminho que o Pai propôs para que nós, andando nesse caminho, pudéssemos chegar a Deus e termos vida eterna. Pela graça dele nós somos salvos. Meus irmãos, a primeira coisa então que nós vamos ver nesse texto é que Deus, Ele é soberano. Deus é o Senhor. Uma curiosidade a respeito dessa palavra é que essa palavra ela permeia a Escritura. A palavra Senhor aparece cerca de 8.700 vezes aproximadamente na Escritura, sendo o tratamento do Senhor Adonai ou Senhor Yahvé. Pelo menos 1.853 vezes relacionando Deus como Senhor Adonai e a revelação do Senhor como Yahvé, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, 6.855 vezes. Uma curiosidade, mas não apenas, é uma realidade. A Bíblia ela não está apenas dizendo que a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, mas ela está revelando quem é o Senhor. Quem é esse Deus? Um Deus único, um Deus absoluto, um Deus verdadeiro, um Deus distinto, um Deus singular. Você já ouviu falar de um outro Deus como esse? A Escritura diz em Isaías, no capítulo 64, verso 4, que nunca se viu com os olhos, jamais se ouviu com os ouvidos, jamais se percebeu um Deus como esse. É interessante a expressão do profeta na sequência do texto que diz: um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Deus é único. A palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, o Senhor está dizendo através de seu servo Moisés a lei do Senhor. De forma resumida, ele diz: ouve, ó Israel. É como se ele estivesse hoje repetindo para nós, igreja: ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, Deus é o único Deus. Não há nenhum outro. Não há na terra, não há acima dela, não há abaixo da terra, não há nos mares, não há nos céus, acima desses, um Deus além dele. A Escritura assim nos ensina. Portanto, nós precisamos reconhecer a Deus como soberano, como Senhor. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Kyrios. Ele é aquele pelo qual toda a criação foi formada. Falávamos disso nesta manhã, na escola bíblica. Falando que Deus, pelo poder de sua voz, de sua palavra, trouxe da existência todas as coisas. E a todas as coisas Ele dá força, Ele sustenta. Este é o Deus que nós devemos reconhecer. E o reconhecimento de Deus como soberano faz de nós naturalmente alguém que precisa ter uma atitude. E qual atitude? Atitude de um servo. Se nós pudéssemos folhear a história, se você quiser, você senta aí como historiador aí, a área, o Elbert, pergunta para ele como é a monarquia dos tempos antigos. Aliás, hoje, inclusive, há um respeito tremendo por um monarca. Não é assim? Por quê? Porque o monarca é o suzerano, ele é o soberano, ele é o maiorado. Se o monarca tem um desejo, naturalmente seus súditos, seus servos deveriam fazer todo o empenho para poder atender ao seu desejo. Se ele dá uma ordem, todos
se prontificam para logo cumprir a ordenança deste rei. Então imagine você que Deus é Senhor dos senhores. Ele é o soberano. Ele é rei por excelência, rei dos reis, Senhor dos senhores. A Escritura, sim, nos revela o nosso Deus, Deus Criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso. Esse é um Deus distinto, um Deus sobre o qual nós temos a alegria de servir. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Tem muita gente enganada, muita gente que, não entendendo bem o que significa esse papel do soberano, do suzerano, do rei, do Senhor, não entende e quer servir a Deus do seu modo. Mas a Escritura nos ensina que Deus ordenou todas as coisas e Ele chama-nos para ser seus súditos, seus servos, mas Ele nos dá a maneira como agradável. Ele já externou para nós o seu propósito, a sua vontade deixou-nas revelada nas Escrituras para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade. Aliás, uma vontade que é santa, boa, diz a Escritura, uma vontade que é agradável, uma vontade que é perfeita. Diferente dos soberanos, dos suzeranos humanos que essa terra já teve por todos esses séculos. Todos os reis da terra eram, por melhores que fossem ou que foram, pecadores, eram injustos de alguma forma, eram por melhores ou por mais caridosos, também ruins, porque eles eram pecadores. Deus é santo, Deus é justo, e não há Deus e nem rei como Ele. Meus irmãos, dessa forma nós precisamos reconhecer a Deus, nós precisamos entrar diante dEle, na presença dEle, e Abacuque, no capítulo 2, verso 20, diz a maneira como nós devemos entender isso. As aparições do Senhor lá no deserto, no Sinai, mostravam isso. Nós temos que nos apresentar diante de Deus em santa reverência. Nós devemos curvar-nos na sua presença. Apocalipse revela que os seres celestiais se prostram, os seres celestiais o adoram, o reconhecem. Será eu ou você que vai chegar na presença dele como quem de peito estufado, de nariz empinado? Jamais. Deus é o Senhor. Nós temos que chegar diante dele humildes, reconhecendo quem Ele é. Ele é o autor da vida, o doador da vida, o sustentador da vida. Sem Ele nada do que foi feito se fez, e sem Ele nada pode existir. Quando nós lemos em Apocalipse, é algo que eu faço questão de reportar, no capítulo 4, versículo 11, está assim registrado: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, de receber a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Ainda no capítulo 7 do mesmo livro, no versículo 12, João, o apóstolo, descreve assim: os seres, a visão dos glorificados ali diante do Cordeiro, diante do Deus Todo-Poderoso, eles se prostram, eles declaram isso: amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação, pertence o louvor, pertence a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Este é o Deus que nós servimos. Nós não podemos servi-lo de qualquer maneira. Precisamos servi-los como servos dedicados, como servos prontos, como servos submissos, como servos que alegram, que agradam o seu Senhor. Há muitos registros na história de homens que foram servos competentes, que foram servos zelosos, que foram servos que se destacaram,
A Bíblia mesmo registra alguns que serviram a Deus assim. Fala de Daniel, servo valoroso, que serviu a Deus, e da maneira como serviu a Deus, serviu àqueles a quem Deus havia colocado sobre a sua vida. Serviu a reis, serviu a nações, como o Império Babilônico, início do Império Assírio. Nós temos visto Deus tem destacado homens como esse. Nós vemos na palavra de Deus o servo de Deus chamado Davi, que honrou o Senhor na sua vida, ainda que falhe, mas ele é colocado na Escritura como um homem segundo o coração do Senhor. Por quê? Porque ele temia o Senhor e reconhecia o Senhor em todas as coisas, em toda a sua vida. Será que nós seremos os últimos, ou seremos aqueles que, a parte disso, não vamos nos esforçar, não vamos nos empenhar para poder nos curvar ante esta glória, esta graça bendita, o Deus Todo-Poderoso, a quem servimos e a quem é tudo possível? Meus irmãos, outra coisa que é preciso a gente reconhecer nessa passagem é que quando Paulo aqui exalta o Senhor e clama esse Deus majestoso a quem traz à existência todas as coisas, ele também fala a respeito de Deus como Pai e Redentor amado. Aliás, é a principal ênfase aqui nesse texto. Então nós devemos reconhecer ao Senhor como Pai por meio de Cristo Jesus e como Redentor, o Cristo que Ele propôs nele essa redenção. E aí a palavra do Senhor tem várias passagens para poder nos ensinar. Efésios aqui no capítulo 1, verso 6 diz: para o louvor de sua glória e de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado o quê? A nossa filiação. Ele nos elege, Ele nos chama para uma família a qual Ele é o Pai absoluto. Ele se torna o nosso Pai por meio de Cristo Jesus, porque a Escritura afirma que em Cristo Jesus nós somos feitos herança. Nós somos feitos filhos amados de Deus. Em João 1,12 nós temos esse registro: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem em seu nome. Em Efésios capítulo 2, versículo 4, está escrito: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E na sequência diz: mesmo quando nós ainda mortos, nossos delitos e pecados, em Cristo Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Isso nos mostra o amor de Deus, e é preciso então reconhecer Deus como Pai. A Escritura diz desse amor de Deus como Pai, mas um amor tão intenso, tão profundo, tão imenso, que nós não conseguimos medir, nós não conseguimos mensurar. A Escritura diz que Deus provou o seu amor para conosco, Romanos 5,8, pelo fato de ter Cristo sido enviado ao mundo, seu único Filho, quando nós éramos ainda pecadores. Então é preciso reconhecer a Deus como Pai. Às vezes nós temos dificuldade de reconhecer a Deus como Pai. Talvez alguém não teve um bom exemplo como pai, talvez nem conheceu o seu pai, ou nem o reconhece, porque ele é um exemplo que não é digno. Mas não é assim o Senhor. Deus é um Deus cheio de amor, e é um Deus justo. Deus é um Deus cheio de graça, é um Deus que, ao invés de trazer sobre nós apenas o seu juízo, porque se nós pensarmos, se nós ponderarmos bem, é isso que nós merecíamos. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós voltamos as nossas costas para Ele, quando nós, lá, o nosso representante Adão, pecamos, caímos,
ficamos separados de sua presença gloriosa, de sua graça, de presença. Meus irmãos, nós merecíamos continuar daquela forma, mortos, separados, porque o pecado nos afasta de Deus. Diz a Escritura, são as nossas iniquidades que afastam a gente do Senhor. Isaías 59:2. Mas através de Cristo, Deus nos redime. Deus mostra o seu amor paternal, e por causa do amor dele para com o Filho, e essa resposta do Filho em plena sujeição, ensinando-nos como reverenciar, como reconhecer Deus como Pai. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão para nós, para a gente poder olhar para Ele e aprender como agradar o Pai. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, e diz a Bíblia lá em Filipenses, Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaiu de sua glória, assumiu a forma de servo, tornando-se obediente até a morte. Perceba, tornou-se obediente. Jesus, por sua própria palavra e ensino, Ele trouxe-nos isso. Ele não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o havia enviado. Em João 6,38 diz que Ele veio fazer a vontade do Pai, não a vontade dele. Você tem conhecido o seu Pai dessa forma? Você tem reconhecido Deus dessa maneira? Você tem se esforçado por obedecer a Ele como Pai que Ele é? Um Pai que é amor, e como Ele é amor, mas também um Pai que é justo, é justiça, perfeito. Nós fomos feitos filhos amados por Cristo Jesus. Apocalipse 7,10 diz que Deus, Ele fez em Cristo seus filhos, Ele nos comprou assim. Veja bem, ao Cordeiro pertence a salvação. Capítulo 5, 9 e 10, o autor registra assim: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quem fez isso? O próprio Deus. Através de seu Filho amado, Ele nos resgatou da morte, do pecado, Ele nos comprou, Ele nos ligou ao Pai, através dessa obra redentiva que Cristo operou naquela cruz, que era o meu, que era o seu lugar. Se você folhear toda a Escritura, você vai encontrar passagens como essas. Você vai, por exemplo, se deparar com Hebreus capítulo 1, quando o autor diz assim, verso 2: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Quando Ele assim procedeu, não foi apenas para criar as coisas para o louvor de sua glória, mas foi também para fazer de nós um povo separado, fazer de nós um povo que o reconhece. E em Cristo nós podemos reconhecê-lo como Pai. A Escritura está repleta de passagens que podem nos ajudar a entender isso. Como Jesus reconheceu a Deus o Pai. Para você ter uma ideia, a Escritura, os Evangelhos, Jesus reconhece Deus como Pai cerca de 189 vezes. É registrado Jesus dizendo que Ele é o Pai. Não só o Pai dele, mas o Pai eterno, Deus eterno. Apenas em João essa expressão aparece 124 vezes. Se você tiver curiosidade, leia e vá marcando. Como que Jesus
reverenciava a Deus, como ele o reconheceu, como filho amado, que o Pai diz que ele era. Ele também reconhece o Pai querido, como Pai amado. De tal forma ele amava o Pai, e o empenho dele, a vida dele, era para fazer a vontade do Pai. E assim Jesus nos dá um exemplo para a gente seguir. Nós temos que olhar para esse exemplo e reconhecer que no nosso esforço, no nosso empenho, nós precisamos melhorar. Nós precisamos não apenas abrir a nossa boca e dizer, Abba, Pai. Não. Nós precisamos viver essa realidade, Deus como o Pai de nossas vidas. Porque aí Ele nos convida a reconhecê-lo como filhos. Como filhos amados, nós devemos então obedecer a Sua palavra, dar ouvidos à Sua voz e segui-la. Isso sem o quê? Pestanejar. Você já percebeu como que nós temos reagido como filhos nos últimos dias? Às vezes o pai diz algo, pede ou dá uma ordem, né? E naturalmente o que a gente normalmente ouve é, já vou! E às vezes aquela ordem demora pelo menos alguns minutos, talvez dias, para ser cumprida. Sabe, irmãos, a tristeza que nos dá é que muitos têm feito a mesma coisa com Deus. Deus tem dado ordens. Ele nos deixou a sua escritura, é uma escritura que tem os santos mandamentos, os preceitos do Senhor para a gente seguir, e a gente finge que não sabe. A gente parece fazer questão de não ouvir. Mas, meus irmãos, Deus não é só um Pai amoroso, é um Pai de juízo, é um Pai de justiça. E alegre-se por receber a disciplina divina, porque a Escritura afirma que Ele ama todo filho que recebe, e por isso Ele orienta, Ele disciplina. A disciplina que Ele, o Pai, nos dá é para aproveitamento. A Escritura vai nos lembrar que a disciplina, o seu efeito, principalmente ali quando ela está iniciando, está acontecendo, não parece muito boa, não é verdade? Via de regra, a gente fica meio assim, né? Um beicinho, achando-se injustiçado, achando que não era bem assim. Para que essa trovoada toda, né? Alguns podem falar, está muito nervoso. Às vezes não é para menos, já falou 1, 2, 3, 20, 100 vezes, né? Vai ficar nervoso mesmo, mas Deus não é assim como a gente. Deus é justo. E na sua justiça, quando é exercida, e também para a glória dele, Ele a faz de forma que nós vamos aprender. Ele vai nos ensinar o caminho da obediência. Porque é pela obediência que nós somos aperfeiçoados. É pela obediência. Porque Jesus também caminhou este caminho para nos dar e nos ser exemplo. Em João capítulo 2, verso 6, diz que assim como nós aprendemos a Cristo, devemos andar nele. Então a maneira como ele viveu, a maneira como nós devemos viver, a maneira como ele serviu o Pai, como ele amou o Pai, como ele obedeceu o Pai, é a maneira como eu e você devemos nos portar como filhos. Um filho que não vai dizer para o pai, depois faz, não vai atendê-lo na semana seguinte, não vai respondê-lo de qualquer maneira, mas vai ser solícito, vai ser pronto, vai ser disposto, vai ser zeloso, vai dizer: eis-me aqui. Pois não, Senhor. Sim, Senhor. O que queres, Senhor? E mesmo porque até para isso nós vamos precisar dizer: eu preciso de Ti, Senhor. É preciso reconhecer a Deus como Pai. E para isso nós precisamos agir como o verdadeiro Filho, Jesus.
Por último, a expressão de Efésios vai nos mostrar que é por causa da obra do Santo Espírito. Então, como guia, através do seu Santo Espírito, Deus nos mostra uma maneira de reconhecê-lo. Eu falava hoje na classe que Deus nos deixou sua palavra como um GPS, não é assim? E quando não tinha esse tal de GPS, a gente ia chegar num determinado lugar, um lugar que nunca tinha ido, não é? Saía mais ou menos por rumo, né? Algumas placas localizativas, e a gente, não, está faltando 50 quilômetros, e a gente ia embora, né? Mas quando chegava em determinado lugar, começava a perguntar: ô fulano, onde que é tal lugar assim assim? Eu falava: mais adiante, né? Ô fulano, onde que é isso? Ah, é por ali, ah, é por lá. Se nós estivéssemos procurando o céu, imagina como seria, né? Se não tivéssemos a bússola de Deus, não tivéssemos a palavra de Deus. A gente ia perguntar para o outro assim: como é que faz para chegar no céu? Você não é? Nem sei se tem esse negócio. Talvez alguns diriam, né? Nunca fui lá não é? Mas aquele que de lá desceu veio para nos ensinar, para se tornar o nosso caminho, para nos conduzir a Ele, porque Ele para lá voltou e é de lá que Ele há de vir. Nós precisamos reconhecer Deus como nosso guia, irmãos, que através do seu Santo Espírito, Deus, o nosso Deus, nos guia. A palavra do Senhor lá no Salmo 48:14 diz que este é o nosso Deus, Ele vai ser o nosso guia até a morte. Quantos têm deixado de ser guiados pelas filosofias? Quantos têm deixado de ser guiados pelas historinhas? Nós precisamos ser guiados pela verdade de Cristo. O Salmo 25, verso 5, verso 9 vai falar que Ele nos guia na verdade. Ele é o Senhor que guia os humildes. É o Senhor que realmente guia o seu povo, é o Senhor que guiou o povo pelo deserto, é o Senhor que guiou o povo atravessando o mar, é o Senhor que fez o povo guiando conquistar a terra prometida. É esse Deus que nos guia até Cristo, porque Ele trouxe Cristo a ser a luz. A Escritura diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. A Escritura faz esse convite a todos que estão cansados, estão sobrecarregados, estão sem luz, que vejam a luz, porque a verdadeira luz já brilha, mais que o farol, mais que o sol, que Cristo, a luz que ilumina todo mundo. A Escritura afirma em Isaías 58:11 que Ele, o Senhor, te guiará, vai te guiar de forma mansa, como pastor que conduz as ovelhas ao redil, que conta todas pelo nome, que é a porta, porque o redil era como um muro de pedras, onde havia apenas uma passagem. E à tardinha, o pastor guiava as ovelhas, e eu imagino, mimosa, o nome de mimosa é mais para vaca, mas tudo bem, é ovelha mimosa, fofinha, nuvem, sei lá como é que era o nome daquela, E ele vai dizendo: Andréia, Túlio, Pedro, João, Marcos, vem, e as ovelhas ouvem a voz e vão entrando. Ele diz: uma, duas, três, todas estão aqui, são minhas. E a noite vai passar e ele vai cuidar das ovelhas, para que os adversários, para que os lobos não venham e as arrebatam. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim vai encontrar pastagem, vai encontrar alimento, vai ter segurança e vai ter vida. Mas Ele é o guia daqueles que ouvem a sua voz. Quantos têm negligenciado? Tem tido, como diz a Escritura, como que comichões dos ouvidos, porque não resistem à verdade. Não querem ouvir que Deus criou homem, mulher, macho e fêmea. Não querem ouvir que pecado é pecado. Não querem ouvir que pecado gera morte. Não querem ouvir que precisam de Deus, carecem de Deus.
Deus, porque sem a sua glória, sem a sua graça, continuam mortos. Mas Deus é verdade. E a Escritura diz que nós somos guiados pelo Espírito da verdade. João 16,3 diz que o Espírito guiará cada um de nós a toda a verdade. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos conhecer Deus sem Deus. Nós não podemos ir a Deus sem Cristo. E nós não podemos ter o Cristo sem o Espírito. Porque o Pai gerou o Filho eternamente e ambos, o Pai e o Filho, prometeram o seu Espírito e eles enviaram o Espírito para habitar e tabernacular em nós. Por isso que é aqueles que ouvem a palavra do Senhor em Romanos 8,14, vale a pena ler. Paulo registra essa realidade, essa verdade, ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, irmãos, aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus ainda são criação de Deus, mas não são seus filhos. Deus não adotou aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro. E a Escritura afirma em 1 Coríntios 12,13, versículo 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito. O Espírito foi nos dado para nos guiar. Por isso que a Escritura nos faz uma advertência, ela diz assim: se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Hoje, irmãos, é um dia oportuno para a gente ser reconciliado com Deus por Cristo Jesus. Hoje, ao Deus que tudo é possível. A única coisa que é impossível para Deus é Ele negar a si mesmo, é Ele deixar de ser o que Ele é. Mas todas as coisas são possíveis àquele que nos amou, que nos chama, conforme essa passagem está nos ensinando, para uma nova vida, uma nova realidade. Porque Ele, o Espírito, é a garantia. Por isso, o texto está dizendo que Ele também é o selo. Como a carta, irmãos, sem selo ela não vai ao seu destino. Mas nós fomos selados pelo Espírito da promessa. Ele é a garantia da nossa herança até o resgate de sua propriedade. Nós somos de Deus, comprados por Cristo Jesus para o louvor de sua glória. E assim, se nós nos empenharmos dia após dia, diligentemente, em atentar para as coisas de Deus e sua palavra, certamente nós teremos maior facilidade em reconhecê-lo como soberano, como Pai e como guia de nossas vidas. Paulo, e eu encerro com essa palavra de Gálatas, diz: andem no Espírito, porque é assim que nós vamos agradar o Pai. É assim que nós não iremos satisfazer as concupiscências, os desejos de nossa carne. É assim que o nosso ego vai ser diminuído, vai ser mortificado, para que reine em nós sua graça e sua vontade. É assim que nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. É assim que nós reconhecemos e devemos reconhecer a Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Pai e Salvador, Ele é o nosso guia, este é o nosso Deus, Ele será o nosso guia até a morte. Que Deus nos abençoe, amém? Queria convidar você para uma breve oração. Eu não sei, meu irmão, se você tem tido dificuldade de reconhecer Deus numa dessas coisas, numa dessas áreas na sua vida. Você tem tido dificuldade de ser guiado pelo Espírito.
Talvez é porque você está querendo ainda ser senhor de si mesmo, mas a Bíblia diz que a gente precisa morrer para nós mesmos para viver para Deus. Talvez você esteja tendo dificuldade de reconhecer Deus como Pai, porque você tem sido teimoso, você tem sido contumaz, você não se dobra. Meu irmão, curve-se diante do Senhor, para que você não tenha que realmente fazê-lo de forma forçosa, sob a vara. Faça-o de boa vontade, porque Deus assim se agrada. Se você tem tido dificuldade de reconhecer Ele como soberano, é preciso que você então coloque ordem na sua vida. Peça a Ele agora que venha ao teu encontro, que seja o teu socorro, teu ajudador, ser aquele que trabalha na sua mente, no seu coração, para quebrar essas cadeias, essas separações, essas divisões, esses entendimentos, essas vontades. Chame você do que quiser, mas qualquer coisa que tenha impedido você de reconhecê-lo como o único Deus, Pai absoluto e guia de sua vida. Vamos orar? Meu Deus, nós reconhecemos nossa fraqueza, nós reconhecemos o nosso pecado, e o nosso estado é realmente de miséria, Senhor. Se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua graça, o Teu amor, que de nós seria? Hoje nós estamos aqui também reconhecendo que mesmo sendo chamados por Cristo Jesus, nosso resgatador, mesmo sendo chamados por Ti, ó Pai, para uma nova vida, muitas vezes temos negligenciado os Teus preceitos. Não temos reverenciado o Senhor como Deus absoluto. Temos, às vezes, ó Deus, aceitado a concorrência das coisas, da vida, desse mundo. Nós, ó Deus, às vezes temos criado ídolos, por assim dizer, concorrentes. Não temos, ó Deus, nos curvar diante da realidade que precisamos amar o Senhor acima de tudo e de todos, e a gente às vezes peca porque tem, ó Deus, amado mais pessoas, ou coisas, ou profissão, ou qualquer outra coisa, antes do que o Senhor. Ajuda-nos a corrigir isso, ó Deus, como criação do Senhor. Ajuda-nos também a reconhecer o Senhor como Pai absoluto, e assim, ó Deus, nos portar como filhos que têm Jesus como exemplo maior. Ensina-nos, ó Deus, a andar nos passos de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, por Teu Santo Espírito, que é o nosso guia, o Espírito da verdade, ó Deus, iluminar o nosso caminho, iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que, ó Deus, a nossa mente seja firmada na Tua palavra, e assim Te alegre, Te agrade com o nosso viver, a nossa obediência, reconhecendo a paternidade do Senhor, reconhecendo as Tuas ordens, o Teu amor, bem como Tua justiça. Ó Deus, ajuda-nos nessa tarefa, porque de fato sem o Senhor, o Espírito, nós não podemos. Teu povo pede humildemente que o Senhor venha ao nosso socorro, ao nosso encontro mais uma vez de forma graciosa. O Senhor nos erga, o Senhor nos firme, o Senhor nos sustente, porque só o Senhor pode. Nós não temos força por nós mesmos, não temos, Senhor. Ó Deus, faz-nos então mirar o Senhor acima de tudo e de todos. Faz-nos, ó Deus, andar ante a luz da Sua palavra, a voz do Teu comando. Faz-nos, ó Deus, ser guiados firmemente por Teu Espírito. É a nossa oração, que lhe fazemos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.